E aí, Breno, justamente nessa relação que você fala, tem um ponto que quando eu tomei conhecimento aí no final de semana passada, começo dessa semana, na verdade, começou a tomar mais vulto, de não, esse é um ponto aí que nós temos que abordar com o Breno na quarta-feira, que e inclusive vai casar, talvez, né, aí que eu quero ver, com a informação de momento agora que eu recebi, que é o ministro Fernando Haddad afirma que há pouco que tem uma reunião marcada na próxima quarta-feira, sem ser hoje, né, na quarta-feira que vem, daqui uma semana, com o secretário do Tesouro estadunidense, o Scott Bessent, para discutir as tarifas. Onde é que eu quero chegar? Houve uma declaração do ministro, e aí isso repercutiu, de que minerais críticos e terras raras poderiam entrar na negociação com os Estados Unidos. Onde isso se encaixa justamente nessa sua visão, né, daquele morder e assoprar ali as questões ofensivas e defensivas, as questões de soberania e ainda a necessidade de estancar essa vulnerabilidade aos Estados Unidos que se destacava. Veja, a declaração do ministro Fernando Haddad ela foi confusa. Alguns veículos de imprensa estamparam nos seus títulos uma posição que era quase ele ofertando terras raras em negociação com os Estados Unidos. O presidente Lula depois desmentiu isso. Não desmentiu diretamente ao ministro. O presidente Lula, no discurso dele no chamado Conselhão ontem, ele disse muito claramente que terras raras seriam controladas pelo governo brasileiro, que o governo brasileiro não entregaria as terras raras para mãos estrangeiras, né? É claro, o governo ele vive, é um governo em disputa. Eu tenho usado essa categoria, que é um governo híbrido. O que é um governo híbrido? É um governo no qual convivem e lutam distintas concepções. Né? Para a nossa sorte, mas também para o nosso relativo temor, a ala esquerda do governo é o próprio presidente Lula. Para a nossa sorte, porque ele é quem tem a última palavra no governo. Não é? Agora, é também uma situação de certo risco, porque quando o presidente da República é ala esquerda, significa dizer que o governo é um governo excessivamente à direita, né? Naturalmente. Então, Naturalmente, também tá é uma quase situação que perigosa. implícito, né? Fica implícito isso, não é? Então, o presidente Lula já foi taxativo mais de uma vez a esse respeito. Quer dizer, o Brasil não pode querer amortecer o tarifaço, que é uma medida contingencial, porque o tarifaço pode ser anulado por uma penada, não é? Vamos supor, uma série de pressões internas e internacionais, Donald Trump pode revogar o tarifaço. É uma canetada. E no mês seguinte, o jogo é outro. Agora, entregar riquezas brasileiras, não, né? Aí não é uma penada, é permanente. Se você entregar terras raras aos Estados Unidos, recuperar terras raras precisa de uma revolução. Claro. Precisa de uma revolução. Você não vai conseguir ter de volta. Então, eu sou completamente o contrário. Ou seja, nós tínhamos que criar uma. Na verdade, essa empresa já existe, mas nós deveríamos reforçar e ter uma grande empresa de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação no Brasil. Um grande conglomerado estatal, como é a Petrobras, que controle desde matérias-primas fundamentais, como é o caso das terras raras, dos chamados. O que são as terras raras? São os minerais nobres que hoje são fundamentais para abastecer a chamada economia de dados, né? Como é o caso do lítio, por exemplo, que são essenciais para baterias de celular, para baterias de computadores e outros minerais nobres. O Brasil deveria ter um controle absoluto sobre isso, como teve no passado do petróleo. Até a mudança da Constituição nos anos 90, o petróleo brasileiro era um monopólio da Petrobras. O Brasil precisa ter o monopólio das terras raras através de uma empresa estatal que controle as terras raras. O Brasil pode comercializar terras raras com outros países. Eu acho que foi a isso até que o ministro Haddad se referiu. Eu penso que sim.
Tá? Agora, o Brasil não pode abdicar do controle estatal das terras raras. Tá? Criando. Muita gente diz até que as terras raras, esses minerais nobres, são o petróleo do século XXI. Uhum. Tá? Ou seja, eles têm um valor intrínseco fundamental. Fundamental. Então, o Brasil está atrasado em ter um plano sobre terras raras. Parece que ele vai estar completado até o final desse ano. Mas devia isso, deveria ser criada uma empresa estatal para controlar esses minérios. Tá? Uma empresa nos moldes do que a Petrobras, com a diferença que tem que ser uma empresa de capital fechado, não tem que ter capital na Bolsa. Tá? E para isso, você precisa abrir uma exceção no arcabouço fiscal, porque o governo precisa investir para ter essa empresa. O governo precisa dispor dos seus recursos para criar uma empresa desse tipo. Isso é uma medida soberana. Uhum. Uma medida soberana. Me chama a atenção, e agora, mais ainda, eu preciso trazer essa citação para você analisar, Breno, porque justamente, olha, e esse é o grande barato de um espaço como o DCM. Veio o Alberto Cantalice aqui e justamente defendia a lógica da manutenção do arcabouço fiscal. Veio o Breno e contradita essa visão, e são visões fundamentadas. Na mesma extensão de extensões de pensamento, o Cantalice falou a respeito da necessidade da amplificação da frente ampla, né, para 2026, né, da necessidade de abranger ainda mais. E aí eu contraditei, não necessariamente contraditei, mas perguntei se haveria alguma incoerência ou alguma contradição ou algum descolamento dessa visão na fala do presidente Lula ontem, na reunião do Conselho de Segurança Alimentar, e é justamente a pergunta que eu te passo agora, Breno. O presidente Lula disse: cada vez eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez mais eu vou ficar mais esquerdista, mais socialista, e vou ficar achando que a gente pode mais. Essa frase, justamente nessa lógica de economia que você traz, que não é muito esquerdista, que não é nada socialista, com essa visão da amplificação da frente ampla, ela é problemática, ela é uma costura, ela é pontual, ela é... Em que lugar ela se encaixa hoje na conjuntura do governo Lula? O presidente Lula não tem nenhuma necessidade de frente ampla no primeiro turno. Uhum. Zero necessidade. Na minha opinião, o presidente Lula, a primeira frente ampla, ela corre o risco de se desfazer, na medida em que os partidos de centro-direita que apoiam o governo estão se articulando para ter uma candidatura de oposição. A União Brasil, PP, PSD, republicanos nem se fala, não é? Eles estão se articulando para ter outra candidatura. O presidente Lula pode disputar o primeiro turno com uma aliança de centro-esquerda e fazer a frente ampla no segundo turno. As vantagens seriam enormes. Primeira vantagem: ajudaria a eleger parlamentares de esquerda. Porque quando o presidente da República faz uma frente ampla já no primeiro turno, ele tem as suas mãos atadas para ser o grande cabo eleitoral dos parlamentares do PT e do resto da esquerda. Ele não pode sair a campo dizendo: votem apenas em candidatos do PT e dos partidos de esquerda. Ele não pode fazer isso. Porque se ele tem na aliança dele partidos como o PSD, o MDB, ou até mesmo União Brasil, o PP, que é o sonho dos frente amplistas, de toda essa gama de partidos de centro-direita, como é que ele vai fazer campanha para parlamentares de esquerda? Não pode. Não é? Então, a primeira vantagem é essa: ajudaria a eleger um número maior de parlamentares, especialmente de deputados e deputadas de esquerda. Segundo, permitiria ao presidente Lula defender, junto à sociedade, um programa claro, com uma clara identidade de esquerda. Uma clara identidade de esquerda. Uhum. Tentando convencer a sociedade, disputando a sociedade para um novo rumo para o país. Então, essa é uma segunda vantagem. Terceira vantagem: eu tenho absoluta convicção de que uma frente popular no primeiro turno, uma frente de esquerda e centro-esquerda,
ela animaria muito mais a militância. Faria a militância se sentir muito mais identificada com a campanha eleitoral, né? Então, por essas razões, eu creio que a coalizão pela qual o presidente Lula deveria ir à reeleição, ela estaria limitada aos partidos de esquerda e centro-esquerda. PT, PCdoB, PSOL, Rede e PV, que estão nas federações de PT e PSOL, PSB e, eventualmente, o PDT. Esses 7 partidos. É uma coalizão suficientemente forte para colocar o presidente Lula no segundo turno com muita folga, e permitiria maior identidade de esquerda, permitiria melhores condições para disputar o parlamento, mobilizaria mais a militância. No segundo turno, aí se constrói uma aliança, ou se tenta construir uma aliança com partidos outros, digamos, mais à direita, para enfrentar o bolsonarismo. Essa é a minha opinião. Muito Há bom. uma contradição entre o que o presidente, respondendo diretamente à sua pergunta, há uma contradição entre ser mais à esquerda e mais socialista, em ter um programa mais firme de defesa da soberania e da justiça social, há uma contradição entre esta orientação defendida pelo presidente Lula ontem e uma frente, e a tática da frente Mais ampla. amplificada ainda, né? E mais ampla ainda. Claro que é uma contradição. Claro. Tá? E quem não assume que há essa contradição está se recusando a ver a realidade ou está vendendo gato por lebre.